Filhotes, estão vivos? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira geração modernista do Brasil, de 1922 a 1930. Também falar da segunda geração modernista, de 30 a 45. Falar do pós-modernismo, de 45 em diante. Falar também do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, a geração de 30, né? E os autores mais importantes desse período aí. Então, acompanhem-nos aí. A primeira geração modernista ela vai de 1922 a 1930. Tem a Tarsila do Amaral como uma das suas expoentes, ou dos seus expoentes. A primeira fase do modernismo, de 22 a 30, é a de uma geração revolucionária, tanto nas artes como na política. Volta-se contra toda espécie de passadismo e acredita no progresso e nas possibilidades de transformação do mundo. É uma geração crítica e anarquista, uma geração de combate. Suas armas são a piada, o ridículo, o escândalo e a agitação. Quais eram os princípios dessa primeira geração modernista? Negação do passado, caráter destrutivos. Sabemos o que não queremos, né? Mas não sabemos o que queremos. Eleição do moderno como valor em si mesmo, segundo Domício de Proença Filho. Valorização do cotidiano, nacionalismo, redescoberta das realidades brasileiras, desejo de liberdade no uso das estruturas da língua, predominância da poesia sobre a prosa. Autores mais importantes aí, o Oswaldo de Andrade, né? O Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Alcântara Machado, Cassiano Ricardo. A segunda geração modernista vai de 30 a 45. Tem um dos seus expoentes, o José Pansetti. A partir de 1930, os poetas passam a empregar as mais diversas linguagens, a buscar as mais diferentes formas de expressão moderna. O uso da linguagem coloquial é frequente em muitos poemas de Murilo Mendes. Em Vinícius de Moraes, nota-se um tom conversacional, malicioso, que dá beleza a seus versos. Também o soneto é cultivado. Os princípios é a estabilização das conquistas da primeira fase, da primeira geração modernista, diminuição do exagero e dos radicalismos da primeira geração, ampliação da temática da primeira geração, deixando de usar apenas o particular e tendendo agora para o universal, buscando a universalidade. O regionalismo, né, preferência por romances regionalistas, o equilíbrio quanto ao uso do material linguístico. Os autores mais importantes desse contexto, na poesia, o Murilo Mendes, o Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Jorge Lima. Na prosa nós temos o Jorge Amado, José Lins do Rego, o Érico Veríssimo, pai do Luiz Fernando Veríssimo, o Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. O pós-modernismo ele vai de 45 até nossos dias. Nessa fase os autores fogem aos excessos e primam pela ordem sobre o caos que foi a geração anterior, né? A divulgação no Brasil das teorias vanguardistas europeias é feita em 22 pela Semana de Arte Moderna. Com a chamada geração de 22, instala-se na literatura brasileira a escritura automática, influenciada pelos surrealistas franceses, o surrealismo. Essa corrente que foi artística de modo geral, né? E que pregava uma realidade que tentava retratar o nosso inconsciente, as nossas pulsões mais íntimas, e que também não tem muita lógica, não funciona muito na lógica realista. E o verso livre, o lirismo paródico, a prosa experimental e uma exploração criativa do folclore, da tradição oral e da linguagem coloquial. Em seu conjunto, essa é uma fase contraditória, de ruptura com o passado literário, mas ao mesmo tempo de tentativa de resgate de tradições tipicamente brasileiras do passado, né? O ataque de Monteiro Lobato, em 1917, à exposição de Anita Malfatti, é respondido com a Semana de Arte Moderna, né? Em torno dela surgem Mário de Andrade, na Paulicéia Desvairada, Macunaíma, Oswald de Andrade, nas Memórias Sentimentais de João Miramar, Manuel Bandeira, no Ritmo Dissoluto, Cassiano Ricardo, no Martim Sererê, e movimentos como o da Revista de Antropofagia e o do Pau Brasil, ambos liderados por Oswald, ou o da Revista Verde de Cataguases, sempre com tendências nacionalistas, né? A Revista de Antropofagia foi uma das expoentes desse contexto, né? Com um desenho de Tarsila do Amaral para a Revista de Antropofagia de 1929. Lembrando que a antropofagia, né, lembra o Abaporu da própria Tarsila do Amaral, que é o homem que come o homem. Fagia, do grego, phagos, que quer dizer comer, e antropos, que é o homem que come homem, né? Não relacionado aí à homossexualidade, viu? A esse núcleo junta-se Carlos Drummond de Andrade, alguma poesia, Augusto Meyer com Giralui, Mário Quintana, A Rua do Catavento, Jorge Lima com os poemas negros e o romancista José Lins do Rego, Menino de Engenho. Em reação ao liberalismo desse grupo, o verde amarelismo e o movimento ANTA, de 1923, ambos comandados por Plínio Salgado e contando com apenas
com poetas como Menotti Del Pitta, o Juca Mulato, fecham-se às vanguardas europeias e aderem às ideias políticas que prenunciam o integralismo, que é uma doutrina de caráter fascista, totalitária, que surgiu aqui no contexto na época de Getúlio Vargas, né, na era Getúlio. Versão brasileira do fascismo italiano. O Mário de Andrade, Mário Raul de Moraes Andrade, nasceu em 1893, viveu até 1955, nasceu em São Paulo, formado em música, trabalhou como crítico de arte e professor, é um dos mais importantes participantes da Semana de 22. Pesquisou sobre o folclore brasileiro e utilizou em suas obras, distanciando-se da postura de valorizar somente o que é europeu. Esses estudos são utilizados em Macunaímba, o herói sem nenhum caráter, onde traça o perfil do herói brasileiro. Esse herói sem nenhum caráter, tipo Moura, tipo Lula, Lula para a esquerda, Moura para a direita, é produto de uma grande mistura étnica e cultural. Oswald de Andrade, José Oswald de Souza Andrade, que nasceu em 1890 e viveu até 1954, trabalhou como jornalista e cursou Direito, sempre em São Paulo. De família rica, viajou várias vezes para a Europa. É quem melhor representa o espírito rebelde do modernismo. Fundou a revista de Antropofagia em 1927, onde afirmou ser necessário que o Brasil devorasse a cultura estrangeira e, na digestão, aproveitar suas qualidades para criar uma cultura própria. Em Memórias Sentimentais de João Miramar, analisou de forma sarcástica o fenômeno urbano que estava se acentuando naquele contexto. A geração de 30, o clima decorrente da Revolução de 30, ajudou a consolidar as revoluções propostas de forma desorganizada em 22. Poetas como Drummond, A Rosa do Povo, Bandeira, Estrela da Vida Inteira, ou romancistas como Lins do Rego, Fogo Morto, atingiram nesse contexto da maturidade. Surgiram nomes também como Érico Veríssimo, da trilogia O Tempo e o Vento, o Jorge Amado, de Capitães de Areia, Seara Vermelha, Raquel de Queiroz, com 15, e José Geraldo Vieira, A Mulher que Fugiu de Sodoma, Alcântara Machado, de Brás, Bexiga e Barra Funda, e principalmente Graciliano Ramos, Vidas Secas. Essa é uma fase de grande tensão ideológica e de abordagem da literatura como um instrumento privilegiado de conhecimento e modificação da realidade. Numa linha mais intimista surgem poetas como Cecília Meirelles, Vaga Música, Vinícius de Moraes, poemas, sonetos e baladas, o regionalista Raul Bopp, Cobra Norato, Augusto Frederico Schmidt, na Desaparição da Amada, Henriqueta Lisboa, A Face Lívida, influenciados pelo neossimbolismo europeu e prosadores como Cornélio Pena, A Menina Morta, Lúcio Cardoso, A Crônica da Casa Assassinada, e Dionélio Machado, Os Ratos. Isso é um pouquinho aí da primeira geração modernista, da segunda geração modernista e do pós-modernismo na literatura, na arte tupiniquim brasileira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.